Olá, bem-vindos ao nosso primeiro ATPC da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Eu sou o Xizu, antigo PCNP, atual professor especialista de currículo, PEC de matemática, e estamos aqui trabalhando o nosso primeiro ATPC. Eu vou estar fazendo mais a parte operacional aqui, e a fala praticamente vai ser toda do Tiago. Eu passo a palavra. Então, boa tarde, obrigado, X, pela ajuda. Estamos aqui uma equipe, estamos aqui dispostos, né? E aí, como primeira TPC do semestre, a gente pensou, enquanto núcleo pedagógico, dar algum norte, né? Algumas orientações sobre a retomada para o segundo semestre. É muito importante que o professor esteja atento às ações que já foram feitas pela escola, mesmo aqueles que são novatos, que entraram agora, é necessário que eles conheçam o que já vem sendo desenvolvido em cada uma das suas unidades escolares, para que eles possam intervir de maneira mais eficaz e contribuir verdadeiramente para o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, nós vamos iniciar aqui uma apresentação em slide para vocês, no qual a gente vai trazer alguns pontos importantes que nós devemos estar sempre atentos. Pode passar. Então, a nossa pauta definida foi, para o ATPC, retomada do processo de recuperação contínua, primeiro ponto. Segundo ponto é o replanejamento das ações de recuperação. E o terceiro ponto, a organização e o planejamento para o terceiro bimestre, né? Já pensando nos conteúdos e nas habilidades previstas para o terceiro bimestre. Tudo bem? Pode passar. Gente, por que nós começamos falando de recuperação? O processo de recuperação, ele vem da proposta já do governo estadual, devido à pandemia, né, de recuperação e aprofundamento, no qual vários movimentos de recuperação já estão acontecendo na escola, seja ele a recuperação contínua, que é obrigatoriedade do professor de classe, né, seja os outros processos de recuperação, que venham além da escola, que venham aprender juntos, que são projetos que estão acontecendo ou no contraturno ou em dias diferenciados e não necessariamente envolve o professor de classe, né? Então, nós vamos focar mais aqui agora, neste momento, na recuperação contínua, porque a recuperação que tem que estar presente no planejamento das aulas dos professores, né? Recuperação contínua é uma ação de intervenção voltada para as necessidades de aprendizagem específicas de cada estudante, não só a recuperação contínua, como qualquer recuperação. Mas como que eu vou saber qual é a aprendizagem que aquele estudante ainda não consolidou? Como que eu vou saber se o aluno está aprendendo ou não e como acompanhar essa recuperação contínua de modo que eu possa fazer ajustes, né, adequações quando necessário. E aí que a gente entra com a explicação. É necessário que a gente sempre revise o plano de recuperação, né? E converse bem com seus parceiros de componente, tanto de componente curricular quanto de área de conhecimento. A gente sabe que o processo de recuperação ele é muito voltado para a língua portuguesa e matemática, mas nada impede que os professores das outras áreas, e principalmente de áreas afins, né, a língua portuguesa, os professores das áreas de linguagem, na matemática, os professores da área de ciências da natureza, possam auxiliar, né, que possam ajudar nesse processo de recuperação contínua, para que o trabalho seja unitário, né, para que o trabalho seja feito por todos, e não apenas pelo professor de português ou pelo professor de matemática. Para revisar um plano de recuperação, gente, é muito importante pensar quais foram as estratégias utilizadas no primeiro semestre, e partir de uma análise principalmente dos resultados, né? Os resultados das avaliações, seja eles as avaliações internas, né, que nós chamamos as APs, as avaliações de aprendizagem em processo, seja os resultados de avaliações próprias do professor, que vai ser refletido lá nos resultados do conselho de classe do segundo bimestre, que o professor coloca todas, né, as dúvidas, as questões, os alunos necessários para continuar, para a continuidade de uma recuperação, enfim. É muito importante revisitar esses dados, a gente não parte de lugar nenhum, né? E a escola já está no meio do caminho, então já tem muita coisa que já foi feita, você precisa olhar
antes de julho, o que deu certo, o que não deu, o que eu posso continuar e o que eu tenho que adequar para melhorar mais essa recuperação. Nós vamos bater na tecla de recuperação porque o Aprender Sempre, que é o material que vem junto, aí após pandemia, vamos dizer assim, né, junto com a pandemia, né, ele foca exatamente em recuperar habilidades essenciais, é o mínimo que o estudante precisa para avançar. Não adianta você querer pegar sua matriz curricular do ano e série que o aluno está cursando e querer segui-la de maneira linear, sem fazer as voltas, né, sem fazer essas paradas, sem perceber se o aluno está avançando, o aluno não está, o que ficou dos anos anteriores que é necessário retomar para que ele aprenda e para que ele desenvolva melhor essa habilidade. Então, essa reflexão que é necessário fazer neste momento de início de semestre, né? Como eu falei antes, a utilização do material Aprender Sempre como principal material de apoio à recuperação. Então quer dizer que nós não podemos utilizar outros materiais? Claro que nós podemos, enquanto apoio. Porém, no Aprender Sempre que você vai investigar as habilidades essenciais. Lá, elas estão previstas lá. Nós temos uma matriz própria de habilidades essenciais, vinculada ao Aprender Sempre. As atividades que o Aprender Sempre traz, ele visa, sim, essa retomada de habilidades de anos anteriores, para que o aluno consiga avançar no seu ano e série correspondente. Tudo bem? Além disso, a gente precisa estar atento ao acompanhamento das ações de outros processos de recuperação. No caso aí, a gente colocou até o Aprender Juntos, né? Tem muitas escolas que já estão conseguindo se organizar para tal. Aprender Juntos é aquele dia específico que a escola vai fazer um trabalho mais voltado para o letramento ou para alfabetização matemática, né, alfabetização tanto em língua portuguesa quanto matemática, e que o aluno precisa consolidar a leitura e a escrita, principalmente, né. E aí, como que a minha escola está organizada nisso? Eu não sei, eu vou procurar o coordenador da escola, eu vou procurar os meus pares, eu vou tentar entender se isso deu certo, se isso não deu, ou se isso ainda será implementado na escola, né? Para que você esteja atento a todos esses processos de recuperação que a escola já ofereceu. E, por fim, a gente acabou de sair aí do mês de julho, né, no qual as escolas ofereceram a recuperação intensiva. Então, quais foram os resultados obtidos nessa recuperação intensiva? Normalmente, são professores que, às vezes, vocês nem têm contato, né, que foram lá em julho, deram aula. Então, qual é o registro que esse professor deixou? E também a gente pode pegar o próprio estudante para conversar a respeito a respeito do aproveitamento dessa recuperação. Ele conseguiu ver avanço, ele não conseguiu, né? Por isso a gente sempre reafirma, né? É importante você ir atrás desses dados, não começar do nada, né? Porque a coisa já está encaminhada, né? E aí o estudante tem que perceber essa continuidade no processo, e não perceber a escola como algo solto, né? A recuperação de julho não conversa com o que eu estou vendo agora em agosto, o que é feito na recuperação contínua não conversa com as habilidades que eram previstas no bimestre, ou que eram previstas em anos anteriores. Então, isso tem que deixar muito claro, seja para o estudante, seja para um pai, ou para um familiar que às vezes vá procurar a escola e querer alguma informação do porquê que o aluno avançou menos, ou porquê que ele está assim, ou está de uma outra forma. Tudo bem? Próximo, X. E aí a gente pensa no replanejamento. A gente sabe que esse ano foi a primeira vez, né? Quando a gente fala a palavra replanejamento, a gente já pensa logo naquela questão do dia específico para a escola sentar e falar quais serão as estratégias a serem a serem desenvolvidas, né, desculpa, a partir do segundo semestre. Foi a primeira vez que o replanejamento aconteceu antes das férias, né? A gente não tinha resultado de uma recuperação intensiva, a gente não tinha um resultado tão firme das últimas APs que foram que os alunos fizeram, né? Só que agora nós já temos esses resultados e, como eu falei anteriormente, nós já temos também os resultados da recuperação, caso a escola já esteja organizada para esse fim. Então, primeiro ponto, gente, analisar os resultados de avaliações internas e externas, identificando o grau de domínio das habilidades. Aonde eu analiso esses resultados? Plataforma CAED.
nós fizemos um ATPC no início do primeiro bimestre, no qual está lá no nosso repositório do Núcleo Pedagógico, no YouTube. É só procurar sobre a utilização da plataforma CAED, onde eu acho essas habilidades, onde eu consigo ver o que a avaliação cobrou desse estudante e como ele saiu, né? E todo professor, dependente da área de atuação, tem acesso e tem que ter conhecimento desses dados. Entrar, investigar a sua turma, lá vai aparecer os alunos que são prioritários, os alunos que estão bem, os alunos que é necessário intervir com uma recuperação, lá vem todo esse caminho mesmo, tá? É bem mastigado, inclusive cada habilidade, a atividade, sei lá, 001, foi atividade 2 e 3, um exemplo, tá, gente? Habilidade 002 foi atividade 4 e 5, você consegue ver nessa plataforma, tudo bem? O próximo passo também, né, identificar os estudantes que mais precisam de apoio e planejar intervenções mais efetivas para que desenvolvam as aprendizagens esperadas. Eu não conheço a minha turma, não conheço o estudante, mas eu já tenho resultados, tanto das APs, quanto das avaliações definidas pela própria escola, quanto os resultados de conselho. Nada melhor que sentar na equipe, sentar no grupo de professores atuantes ali naquele ano série e conversar. Quem são os estudantes prioritários? Em que momento a minha área de conhecimento pode auxiliar para que eles avancem, né? Eu tenho certeza que as escolas, os coordenadores já devem ter tocado muito nesse assunto, que é necessário sempre ir e vir, necessário sempre ter propostas de intervenção rápidas e efetivas mesmo, né? Você também não pode pegar uma habilidade e ficar com ela 2, 3, 4 meses, porque daí a coisa não avança, né? Mas a gente precisa ver essa aprendizagem acontecer, né? Então, focar no estudante que mais precisa não significa que você vai largar os demais. Significa que aquele ali será o seu ponto de seu calcanhar de Aquiles dentro daquela turma, né? Que é necessário intervir mais efetivo, que é necessário colocar ele perto de você, é necessário ter um olhar mais cuidadoso para esse estudante com uma defasagem muito grande, né? Os demais, eles vão seguindo a matriz curricular referente ao próprio ano série, né? Todos, com a pandemia, gente, vieram com defasagens. Não adianta falar, não, a minha turma não tem ninguém com defasagem. Então, é muito raro, a gente não está encontrando aí os resultados das avaliações nas plataformas já evidenciam isso, né? Que existem sim defasagens que precisam ser sanadas. Então, como que eu vou analisar esses dados todos para fazer a elaboração aí, o último tópico, né? Elaborar preferencialmente, em conjunto com os professores da sua área de conhecimento, um plano de ensino para o reforço e recuperação, contendo as habilidades previstas, as sequências didáticas ou de atividades que serão utilizadas. Então quer dizer que eu vou trabalhar só com processo de recuperação? Não. Mas a recuperação contínua, ela tem que estar presente no planejamento do professor. Ele pode, sei lá, eu tenho 3 aulas semanais, eu posso tirar uma aula semanal para fazer a recuperação contínua, para tentar investigar isso e tentar fazer com que esses alunos avancem relativos às habilidades anteriores, que eram para ter sido trabalhadas anteriormente, e as outras 2 aulas da semana, eu sigo com o meu currículo, né? Só que sempre fazendo esse jogo, né? O que esse aluno precisa para avançar e para chegar até aqui? Ele tem desenvolvido? Não. Então, eu preciso voltar com essa habilidade no dia da recuperação contínua, né? Cada um tem a sua forma de organizar. Tem professores que preferem separar alguns minutos da aula para retomar algo. Tem professores que separam um dia mesmo específico só para isso, mas tem que ter esse diálogo, né? O que eu estou dando agora para referente ao ano série, que o estudante está matriculado, quais são as habilidades essenciais, habilidades estruturantes que são necessárias e que deveriam ter vindo antes? Ele aprendeu, ele não aprendeu? Pessoal, não é tão simples. A gente fala assim, parece que é muito simples, mas todo professor, e aí eu falo por experiência própria, tem que conhecer a matriz de habilidades. Independente das essenciais ou não,
O Estado tem um currículo, ele tem habilidades a serem desenvolvidas por ano e série. Professor que conhece o que foi dos anos iniciais, o que foi dos anos finais, o que será do ensino médio, ele consegue fazer esse caminho muito tranquilamente, né? Vamos dar um exemplo assim, bem simples, né? Que se entenda, né? O aluno só vai conseguir entrar no campo aditivo se ele sabe o sistema de numeração decimal. Se a gente for pensar em matemática. Se o aluno não tem acesso ao 0 a 10, não adianta você querer cobrar a adição dele, ele não sabe nem contar. Vamos falar bem a grosso modo assim. Entenderam? Então, eu preciso saber o que vem antes e o que vem agora. O que é desse ano e série, o que vai vir no ano e série que vem, né? O que foi no ano passado, né? Para fazer esse mapeamento de habilidades que eu preciso retomar. Próximo X, por favor. E aí, colocamos aí o que já temos, né? Nós já temos um diagnóstico muito detalhado. A escola, quando é organizada, ela já tem isso. Ela já tem atas de conselho, tanto de primeiro e segundo bimestre. Ela já tem os dados das recuperações, como eu falei anteriormente. Inclusive, e principalmente, essa recuperação intensiva de julho, se foi feita, tem que ter uma evidência, né? Você tem que ter ali um relato, um relatório de como foi desenvolvido, o aluno avançou, não avançou, acha que é necessário retomar, não é necessário, né? Nós temos também os resultados das APs. Para os anos iniciais e até para o sexto ano, vamos dizer assim, nós temos sondagens, né? Resultados de sondagens, tanto em língua portuguesa quanto matemática. Nós também temos já um trabalho estruturado com as habilidades essenciais e as habilidades estruturantes, que são essas habilidades de suporte, né? As habilidades que têm que vir antes para que aquele aluno avance para a próxima habilidade. Esse trabalho já está estruturado na rede, gente. Não adianta querer falar, mas eu não sei. Procura, é fácil. O Aprender Sempre está aí há um tempo já. Ele tem todo coordenador, né, todo professor, como é agora, coordenador de gestão pedagógica, né, gente, que mudou tudo. Inclusive, nós somos PECs, nós não somos mais PCNPs. E o coordenador de gestão pedagógica, ele tem claramente isso, com certeza. Ele já sabe, aqui está a matriz de habilidade essencial de língua portuguesa, aqui está de matemática. E quem ainda tem dificuldade, é só procurar apoio, seja do núcleo pedagógico, seja de pesquisas em sites, né? Isso daí fica bem tranquilo de descobrir, aonde eu encontro essas habilidades, né? Próximo. E aí a gente vai para as análises dos resultados das APs. A gente acha isso muito importante. A AP é um instrumento, né? Avaliação de aprendizagem em processo. Ela não serve para dar nota para ninguém. Ela não serve para você fechar o bimestre, né? Eu só consigo fechar o bimestre se eu ver o resultado da AP. Não, ela é uma avaliação de aprendizagem em processo. Ela avalia muito mais o processo de aula, processo de ensino-aprendizagem, do que o resultado final esperado por esse aluno, né? Então, existem questões nas APs que são questões que ainda são de habilidades que ainda virão, mas a gente quer ver exatamente um diagnóstico. Aonde esse aluno, será que ele dá conta? Será que ele não dá? Como que ele saiu? Tanto existem questões que já são de habilidades que já deveriam estar consolidadas. Às vezes os professores nos questionam e falam, mas essa atividade aqui que veio na AP, esse exercício, é muito difícil e a gente não chegou até aí com os alunos. É exatamente para a gente ter um diagnóstico, é uma avaliação de aprendizagem em processo, né? Vocês podem ver que às vezes tem atividades que até parece que são repetitivas ou que são muito parecidas de uma avaliação para outra, né? Por quê? Porque eu consigo ver a avaliação que veio agora e a avaliação que ele vai fazer depois. Eu faço esse comparativo. Como é que ele saiu antes? Agora eu expliquei e eu utilizei estratégias para desenvolvimento dessa habilidade. Agora eu vou rever de novo como que ele se sai, né? Então o professor tem que ter esse domínio mesmo, né, do que vem a ser as avaliações da rede estadual de ensino, né? E também a gente não pode negar, por mais que o sistema às vezes é falho, que às vezes existem as dificuldades tecnológicas, que as escolas passam por N problemas quando vem essa época de aplicação de avaliação, posto, é um documento que está para ser utilizado, e é bom quando ele é utilizado de maneira qualitativa, né, e não quantitativa, como eu falei antes,
surte efeito. Quando você faz a análise dos resultados, a análise das habilidades, aonde ele deveria chegar, quais são as habilidades que eu já trabalhei, quais que eu ainda preciso trabalhar, surte total efeito na aprendizagem do estudante. Ele consegue ver, e o próprio estudante, quando mais velhos, óbvio, né? Ele consegue perceber, nossa, professor, a prova do bimestre passado foi tão difícil, agora está tão fácil, e parece que as questões são iguais. E aí ele percebe que ele está avançando, né? Pode passar X, por favor? E aí a gente fala um pouquinho da plataforma CAED, né? Ao analisar os resultados de suas turmas, precisamos estar atentos a todos esses pontos, gente, que estão aqui nesse momento, aparecem lá nos relatórios do CAED. Você vai entrar no CAED com seu login e senha pela sede, você vai acessar o CAED, e aí você vai ver lá em resultados. Aí você vai clicar em APs, porque é complicado ali, não confundir com a sequência digital, que é uma outra história, né? E aí você vai clicar em AP, aí você vai conseguir ver a participação da escola como um todo, em porcentagem, né, de alunos, a participação de cada uma das turmas, percentual de acerto de cada um, e aí a gente consegue ver por questão mesmo, vem um gráfico, né, uma tabela mesmo, questão habilidade 01, habilidade 02, e aí como cada um saiu. Nível de aprendizagem de cada um dos estudantes, como eu falei, existem lá os estudantes que estão para aprofundar, significa que ele já está no nível, né? Ele está no nível, ele conseguiu ir bem na AP, mas eu preciso aprofundar os conhecimentos com esse estudante. Alunos que precisam de atenção são alunos que a gente já foca para uma recuperação mais pontual, né? Então, isso tudo está escrito dentro da plataforma. Índice de desempenho dos componentes curriculares, e aí você consegue clicar e escolher se eu quero ver só a língua portuguesa ou só a matemática. Quais habilidades foram contempladas? Quais serão necessárias retomar? Então, a partir dessa análise de questão por questão, análise de questão mesmo, você consegue ver quais habilidades que os alunos saíram bem, quais habilidades eu preciso retomar, será que eu trabalhei essa habilidade, será que eu não trabalhei? Eu costumo falar para os professores que nos procuram que a AP, ela avalia muito mais o professor do que o estudante, né? Eu acho que quando o professor consegue ter essa clareza, fica muito mais tranquilo. Ninguém está ali para penalizar ninguém. Nem o professor para penalizar o estudante e nem a AP para penalizar a professora. Quer dizer, então, que pela AP eles vão ver se foi trabalhado ou não? É exatamente isso, gente. Pela AP, você, professor, você tem que ter essa criticidade de olhar e falar, realmente eu não trabalhei bem com essa habilidade aqui, ou com esse componente curricular, ou com esse conteúdo, enfim, com esse determinado tipo de atividade, eu preciso retomar, né? Então, é nesse movimento de análise que a gente espera que todos os professores façam, né? E, por fim, estratégias de correção das questões, eu acho isso muito legal. Retomada com o próprio estudante, gente. Desculpa. Promovendo a aprendizagem investigativa e reflexivo. É pegar a avaliação e refazer com esse estudante, talvez refazer em grupos, refazer ali no quadro, para que todo mundo veja o processo, né, como é feito determinada atividade, né, e que esses alunos consigam ver, nossa, realmente é tão fácil, né? E por que que a gente errou? Vamos perceber por que que a gente errou? Vamos refazer a avaliação, mas de uma maneira mais comentada, né? Cada questão eu comento como é para fazer e o que que se esperava daquilo ali. Se for uma habilidade que eu já trabalhei, conversa com o aluno, gente, eu já trabalhei, lembra tal dia, tal hora, tal época. Se for uma habilidade que ainda virá, deixar claro isso também para o estudante, para que ele fique mais calmo, né? Calma que a gente vai rever essa habilidade se repete em outro bimestre, ou se repete no ano que vem. Então, assim, para que o estudante perceba que ele está no caminho, ele está no processo de aprendizagem, né? De novo, volto a repetir, não queremos ver professores utilizando a avaliação de aprendizagem em processo como um produto. Ela não é um produto, ok? Ela é necessária que seja revisitada, né? Eu preciso voltar nela para que eu consiga traçar tanto as estratégias de recuperação quanto as estratégias para o próximo bimestre mesmo, né, de planejamento de aula. Pode passar, por favor? E aí a gente entra, por fim, na organização e no planejamento do terceiro bimestre, que é o que todo mundo está aí bem preocupado, né? Falou tanto de recuperação, e a recuperação tem que estar presente no planejamento
Sim, ela tem que estar, mas você também não pode esquecer que o terceiro bimestre traz a sua matriz curricular própria, né, de habilidades. Eu preciso desenvolver X habilidades no terceiro bimestre. Lógico que não é estanque, né, gente? Eu vou numa linha, vou dando sequência e não quero nem saber se o aluno está aprendendo ou não. Não, se eu precisar parar, se retomar, vou retomar. Mas você não pode esquecer que o terceiro bimestre tem já é previsto um grupo de habilidades, né? Então, como que eu vou fazer esse casamento entre retomada de habilidades anteriores e avanço nas habilidades próprias do bimestre? Aí vai muito de perfil de turma mesmo, de perfil de aluno, do que o meu aluno dá conta, do que o meu aluno não dá. Eu vou ser mais rápido nesse momento eu vou ter que ser mais focado mesmo, a gente vai ter que dar mais aula sobre isso. Isso aqui já foi vencido, eu não preciso fazer esse jogo mesmo, de colocar na balança o que precisa ainda ser retomado e o que eu já posso avançar, que já está tudo certo, ok? Mas vamos ver aí, próximo. Ó, planejamento para o terceiro bimestre. Feita todas as análises que nós já conversamos, tanto das atividades de recuperação, quanto o resultado das APs, nós tivemos também agora no início do ano o acolhimento, que também pode trazer um bom subsídio, principalmente com relação às competências socioemocionais, como esse aluno está voltando para a escola, será que ele está a fim de aprender, será que ele está a fim de participar da escola? E no acolhimento a gente percebe muito isso, né? Está desanimado, está alegre, está motivado, né? E também do que foi discutido nos dias de replanejamento lá de antes das férias, né? Que a escola já define aí no seu grupo qual vai ser o nosso plano de ação, aonde nós queremos chegar, quais são os eventos e as atividades que a escola está querendo propor para o segundo bimestre. Então, a gente tem que olhar tudo isso, né? É necessário revisar, então, os nossos planejamentos, né? Elaborá-los com base nesses cenários, né? Nessas análises, né? O planejamento, gente, tem que ficar muito claro, ele 70% a gente consegue garantir que ele aconteça, mas 30% é uma variável, né? Estou jogando, 30% ele vai ficar assim, dependendo da realidade da turma. Ele não é fechado. Eu planejei, a minha aula vai ser assim, e não me importa se eles estão aprendendo ou não. Não, você tem que revisar, você tem que voltar com ele, né? Não está dando nada certo, para que eu vou ficar batendo na mesma tecla se eu estou vendo que os estudantes não estão aprendendo, né? Então, é preciso retomar as habilidades ainda não consolidadas, olhar tanto para os resultados gerais de turmas, como individualmente para aqueles estudantes ainda em processo de recuperação, como eu já falei antes. Este movimento não é fácil, mas os professores, nós todos, né, devemos considerá-lo para que uma equidade entre as turmas possa ocorrer e entre os estudantes, né? Você não vai largar nem aquele que sabe demais, ele já sabe, eu não preciso mais trabalhar com esse estudante, mas você também não vai largar o que sabe menos e vai trabalhar só com aquele que dá conta, né? Então é fazer esse casamento mesmo. Quem precisa de uma intervenção mais individual, eu vou, sei lá, faço um planejamento diferenciado para esse aluno ou para esse grupo de alunos, né? E quem que eu já consigo avançar no currículo, avançar nas habilidades. Então, né, como a própria frase está escrita aí, não é um movimento fácil, mas é um movimento que todo professor tem que fazer. As primeiras vezes que a gente olha para esses resultados, a gente tenta replanejar, é sempre difícil, né? Mas à medida que a gente vai fazendo, vai virando uma prática, e aí a gente não consegue planejar numa aula sem antes fazer esse movimento de análise. E eu percebo muito isso quando o professor está aberto a fazer essas análises e a entender quem é o meu aluno, né? Mas eu tenho 600 alunos. Ok, gente, você não precisa focar em todos, mas tem sempre aqueles alunos que são prioritários, que todos os professores comentam, que todos estão preocupados. É nele que você vai iniciar. Devagar você vai pegando essa habilidade de replanejar, de ir e voltar no seu planejamento, né? Por favor, pode passar. E por fim, né? O planejamento das aulas é de suma importância. Sabemos que a rede dispõe de inúmeros materiais para apoiar os professores, mas somente os docentes conseguem adequar esses materiais de acordo com a realidade que a escola apresenta neste momento. Por isso que eu volto a repetir, troquem ideias com seus pares, com os professores que já estão há mais tempo atuando na escola, com os coordenadores, com a equipe gestora como um todo, que já conhece esses alunos, que já vem acompanhando esses alunos, né?
principalmente agora, nesse momento de início de semestre, que a gente tem muito professor entrando nas escolas, trocando de escolas, saindo de uma turma, indo para outra, às vezes pode acontecer, né? Como que eu vou pegar uma turma se eu não conheço ela? Eu preciso ter um referencial, né? Uma referência, né? E somente você, professor, que vai saber elaborar essas estratégias de aliar todos esses materiais, né, que o Estado traz, né, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, os PNLDs, né, o material que você mesmo planeja, como é que você vai aliar tudo isso de modo a garantir que essa aprendizagem esteja avançando, né? Nós ressaltamos também a importância da construção dos planos de aula que sejam verdadeiramente eficientes, né, gente? É isso que eu estou falando, o plano de aula ele não é estanque, você não precisa ficar com ele parado, mas eu estou vendo que não está dando certo, revisita, volta. Estou com dificuldade, conversa com um colega, o que você faz que a sua aula naquela turma dá certo, a minha aula naquela turma não dá, né? Isso é muito legal. A troca de experiências ajuda muito neste momento de retomada, né? E aí, nosso objetivo maior, né, gente, é a garantia de aprendizagem dos estudantes. Não adianta nada você ter uma aula show, uma aula que envolve muitos recursos, que envolve muitos livros, que envolve muitos agrupamentos, mas a aprendizagem não está acontecendo. Às vezes uma aula mais simples, mas que quando você consegue traçar a estratégia para retomar a habilidade, você vê que o aluno aprendeu, funciona mais do que uma aula cheia de elementos, né? Outro ponto importante, sempre que um bimestre se inicia, gente, é preciso disponibilizar objetivos de aprendizagem para os estudantes de maneira compreensível. Esse ponto, gente, as escolas do programa Ensino Integral já têm muito esse movimento de conversar com o aluno, de mostrar para ele, ó, esse bimestre nós vamos até aqui, nós estamos aprendendo isso porque é importante para a sua vida, não é porque é para tirar nota, não é porque é para passar de ano, fazer essa relação. Por que a gente tem essa habilidade, esse objeto de conhecimento dentro do meu currículo? Porque vai ser bom para isso, porque vai ser importante na minha vida futura, porque vai ser necessário para que eu avance para um outro processo de aprendizagem, né, para desenvolvimento de uma outra habilidade ou competência, né? Deixar isso claro com o estudante. Isso é possível de ser feito desde o primeiro aninho, gente. Você não precisa utilizar os termos técnicos, você não precisa entregar a matriz curricular na mão do aluno, nada disso, você vai explicar de uma maneira, uma linguagem que vá atingi-lo, né? Então, eu estou com um aluno de anos iniciais, você vai falar para ele, por que é importante você saber seu nome próprio? Porque é importante você ler e escrever seu nome próprio, porque como é que você vai assinar se você for na rua, sei lá, né? Pagar uma conta quando você for adulto, é nesse sentido, né? Por que é importante? Porque normalmente os anos iniciais não fazem também essa ligação, né? Para que eu vou explicar para uma criança o que ele tem que aprender? Gente, liga com a realidade de vida, né? Por que é importante você saber os números? Porque você vai sair na rua e vai ter a numeração das casas, e vai ter as placas dos carros, e vai ter placa de trânsito, né? Por que é importante você saber ler? Porque nós temos todas as notícias e jornais e revistas e todo o movimento de comunicação, né, existente aí com a internet, principalmente, por escrita. Então, tem essa conversa com o estudante, quais os objetivos da aprendizagem daquela determinada habilidade, né? Aonde essa habilidade vai te ajudar para a vida, seja para a sua vida profissional, seja para a vida cotidiana, né? Todas as habilidades são importantes e todas as áreas de conhecimento são importantes. Claro que umas aí vem a questão do estudante, né? O estudante pode gostar mais de uma área de conhecimento, menos da outra, mas ele tem que entender que todas são importantes e que todas são necessárias para que ele avance, para que ele construa o seu projeto de vida, para que ele vá seguir seus sonhos mesmo, né? Seguir seu caminho de uma maneira mais tranquila, eficaz, para que ele não tenha dificuldades no mundo que nós vivemos, né? E aí deixamos aí bem em negrito essa última frase, porque a gente acha que nesse início de bimestre é legal a gente bater nessa tecla, né? Procurem apoio dos coordenadores de gestão pedagógica, que são os antigos professores coordenadores, os antigos PCs, pois estes possuem modelos de planos de ensino e modelos de planos de aulas,
No nosso passo a passo, nós enviamos link, que tem lá modelo de plano de ensino, modelo de plano de aula. Para os professores que não conhecem, passo a passo é um documento que nós utilizamos com os coordenadores de escola, com os coordenadores de gestão pedagógica, no qual a gente vai indicando para eles as prioridades, né, daquela semana ou daquele período, e alguns pontos de estudo mesmo, alguns pontos que eles precisam repassar para os professores. Procure o seu PC, procure o seu, não posso falar PC mais, né, gente? Procure os seus coordenadores de gestão pedagógica, fala, eu tenho dificuldade de planejar a aula, eu tenho dificuldade de retomar as habilidades, eu tenho dificuldade de fazer um plano de recuperação. Tudo isso já foi em passo a passo. Nós temos vídeos nos nossos repositórios, no canal do Núcleo Pedagógico. É só procurar no YouTube por Núcleo Pedagógico, você vai ver que tem vídeos lá desde 2020 ou 2021. Muita coisa já foi produzida. E aí a gente percebe que não é por falta de material, não é por falta de falar. Às vezes é por falta de um diálogo mesmo, é por falta de você sentar junto, de deixar aberto, ó, eu tenho fragilidade nisso mesmo, eu quero aprender, estou disposto, enxergar esse coordenador de gestão pedagógica como um aliado, né? É muito importante, gente. Ninguém aqui está para fiscalizar, para ferrar, porque ele vai pegar no meu pé, porque ele vai ver que eu não sei. Eu acho muito digno e verdadeiramente é necessário para que a educação avance, que as pessoas falem a verdade, ó, eu vim dar aula, mas eu não conheço a matriz, eu não conheço a cidade, eu não conheço esses alunos, eu quero aprender, eu estou disposto. O coordenador de gestão pedagógica é a pessoa mais indicada, porque ele já conhece a escola, né? E se caso o coordenador de gestão pedagógica ele for novo na escola, nós temos também os vice-diretores, nós temos os diretores, nós temos os professores que já estavam na escola anteriormente, que podem apoiar nesse processo. Nós também do núcleo pedagógico, nós estamos aqui disponível, sempre que vocês procurarem a gente não vai negar ajuda, é óbvio, mas a gente quer que esse movimento aconteça dentro das escolas. Primeiro, vá até o seu coordenador. O coordenador que vai procurar a gente, caso ele continue com dúvidas, ou caso precise de um apoio relativo a materiais, ou relativo a alguma explicação, né, de como as coisas são feitas, ok? Se a equipe está unida, eu tenho certeza que ajuda bastante no seu trabalho, enquanto professor, porque as pessoas vão dando ideias, um vai apoiando o outro, todo mundo em prol da aprendizagem, todo mundo em prol de ajudar aquele estudante, né? E aí a gente pede mesmo que as escolas enxerguem os seus contextos, enxerguem quem são os seus estudantes, enxerguem até onde foi, né? Mais uma vez, repito, ninguém está aqui para penalizar ninguém está aqui para verificar se está fazendo ou não, mas a gente tem que falar a verdade. Será que a gente conseguiu fazer um processo de recuperação legal, bacana? Será que está condizente com o que o Estado propõe? Não, não está. Então, nesse segundo semestre, a gente vai rever. Será que as aulas estão boas? Será que o planejamento está bacana? Será que esse estudante está entendendo aonde nós queremos chegar enquanto escola? Não, então nós vamos conversar com os estudantes. Então nós vamos replanejar. Nós vamos fazer outras ações pedagógicas que vá facilitar. Todo mundo unido em prol da aprendizagem, ok, gente? Inclusive nós aqui, estamos aqui para apoiá-los e contem com a gente, é só o primeiro ATPC, muita coisa vai vir ainda, né, muita novidade aí, vocês estão vendo aí nas lives, né, nos ATPC do Centro de Mídia, então, o professor tem que estar atento, tem que estar esperto e tem que correr atrás mesmo. A gente precisa se unir com a equipe da escola que eu estou atuando, para que os alunos percebam que tem uma unidade, que todo mundo está ali em prol dele, todo mundo está ali para ajudá-lo, todo mundo quer que ele avance, né? Ele não percebe assim, aquele professor dá conta, mas esse não dá conta. O aluno percebe, né? A gente sabe disso, né? Então, de que maneira fazer? Vai depender do contexto da sua escola. Tem escolas que são muito bem estruturadas, todo mundo se ajuda. Tem escola que você vai ter que começar devagarzinho, né? Que você vai ter que ir no PC não, no coordenador de gestão pedagógica, contar quais são suas dificuldades, e aí pedir, às vezes, um apoio no sentido de que ele possa observar uma das suas aulas, né? A observação de sala de aula ajuda muito, né? Porque o coordenador vai ter um olhar externo, ele vai ver muitas coisas que às vezes você não consegue perceber na sua atuação, ele consegue ver por fora,
Ah, você viu que o aluno ali está com dúvida e você nem percebeu que ele estava com a mão levantada. São pequenos pontos que a gente que está dando aula nem na hora do vamos ver, né? 40 alunos e mais um monte de plano e recuperação, a gente não percebe. Isso tudo é para melhoria. E aí nós estamos aqui, contem conosco e até a próxima. Boa tarde a todos. E qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado. Gente, obrigado. É um ATPC curto e vocês vão ter oportunidade de ver e rever. Não se acanhem aí de ver e rever. E no coletivo, vocês vão ter esse olhar ampliado. Tá falando. E é no coletivo que vocês vão conseguir aí ter essa revisão e poder se apropriar e se sentir mais seguro, né? Tenho aí um maravilhoso início de trabalho, que tudo possa acontecer bem, e contem conosco. Muito aprendizado para todo mundo. Obrigado, gente.